Olá pessoal, vocês estão bem? Eu espero que sim. Bem-vindo ao canal Edu Quiz. Hoje nós vamos testar o seu conhecimento em preposições da língua portuguesa. Será que você consegue acertar tudo? Deixe nos comentários quantas questões você conseguiu acertar. Questão número 1. O diretor agiu com cautela diante da situação. A preposição destacada estabelece relação de... Letra B. Modo. A preposição com, neste caso, indica uma relação de modo, pois indica o modo como o diretor agiu diante da situação. Questão número 2. Assinale a alternativa em que a preposição a estabelece relação de finalidade. Letra C. Comprei um livro a fim de estudar, com a finalidade de estudar. Aqui a preposição a transmite a ideia de finalidade. Questão número 3. Em qual alternativa a preposição de apresenta valor de causa? Letra A. Tremia de frio. A preposição de, nesse caso, tem o sentido de causa. A causa do tremor era de frio. Questão número 4. Assinale a alternativa em que há uma locução prepositiva. Letra C. Ficou a par de todos os acontecimentos. A expressão a par de é uma locução prepositiva. Ela é formada por mais de uma palavra e termina com uma preposição, nesse caso, uma preposição de, exercendo o papel de ligar termos com o sentido de estar ciente, informado ou ao lado do de. Questão número 5. Apesar de todos os obstáculos, conseguiu concluir o projeto. A locução prepositiva apesar de exprime ideia de... Letra B. Concessão. A locução prepositiva apesar de exprime uma ideia de concessão. Ela indica um fato que se opõe a outro ou que funciona como um obstáculo, mas sem impedir que a ação principal aconteça. Ou seja, apesar de todos os obstáculos, conseguiu concluir o projeto. Ou seja, apesar do obstáculo, a ação principal conseguiu ser concluída. Questão número 6. Assinale a frase em que a preposição por indica agente da passiva. Letra B. O livro foi escrito por um professor. O agente da passiva é o termo da oração que pratica a ação quando o verbo está na voz passiva. Na oração, o livro foi escrito por um professor, o livro é o sujeito da oração. Foi escrito é a locução verbal que está na voz passiva. Então, a preposição está indicando um professor como agente da passiva, pois é um professor que está praticando a ação do verbo que está na voz passiva. Questão número 7. Em qual alternativa a preposição de estabelece relação de matéria? Letra A. Colar de ouro. Aqui a preposição de está estabelecendo uma relação de matéria. Está indicando de que matéria foi feito o colar. O colar foi feito de ouro. Questão número 8. Analise. O professor insistiu em uma resposta mais elaborada. A preposição em foi empregada em razão da... Letra B. Regência verbal de insistir. O verbo insistir rege a preposição em, ou seja, ele pede a preposição em, pois quem insiste, insiste em alguma coisa. Questão número 9. Assinale a alternativa em que a preposição para expressa a ideia de destino. Letra C. Partiremos para Brasília amanhã. Quem parte, parte para algum destino. Nesse contexto, a preposição para está expressando ideia de destino. Questão número 10.
Não devemos agir sem pensar nas consequências. A preposição sem estabelece relação de. Letra A. Ausência. A preposição sem estabelece relação de ausência. Questão número 11. Assinale a alternativa em que a palavra destacada não funciona como preposição. Letra D. Ele caminhou conforme havia planejado. A palavra conforme só funcionará como preposição se vier após dela um substantivo, como acontece na opção B, o regulamento é um substantivo. No caso, quando vier após dela um verbo ou uma locução verbal, quando acontece na opção D, nesse caso, ela não funciona como preposição. Ela será uma conjunção conformativa. Questão número 12. O atleta correu contra o relógio para superar seu próprio recorde. A preposição contra apresenta sentido de. Letra B. Oposição. Lembrando que a preposição contra, dependendo do contexto, pode apresentar também sentido de direção ou proximidade. Questão número 13. Assinale a alternativa em que a preposição destacada estabelece relação de conformidade. Letra A. Segundo os especialistas, a medida é necessária. Segundo os especialistas, conforme os especialistas. A preposição segundo estabelece relação de conformidade. Questão número 14. Em qual alternativa a preposição por foi empregada para estabelecer uma relação de meio ou instrumento? Letra A. Enviou a mensagem por e-mail. A preposição por, nesse contexto, está estabelecendo a relação de meio ou instrumento que foi usado para enviar a mensagem. Questão número 15. Assinale a alternativa em que a preposição destacada é exigida pela regência nominal. Letra C. Tenho necessidade de silêncio. O que é uma regência nominal? Regência nominal é a relação que um nome, que é um substantivo, adjetivo ou advérbio, exige um complemento para ter sentido completo. E essa ligação ocorre através de uma preposição, unindo o termo regente ao termo regido. Nesse caso, o termo necessidade, que é um nome, um substantivo, ele rege a preposição de, ou seja, ele pede a preposição de. Então, nesse caso, a preposição de é exigida através da regência nominal. E aí, pessoal, acertou ou aprendeu? Deixe nos comentários quantas questões você conseguiu acertar. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.